Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu não sei qual é o horário que você está chegando por aqui, mas eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse canal, beleza? Você que ainda não é inscrito, é novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, comenta, compartilha, dá seu feedback, dá sua opinião, manda sugestões, a gente está sempre aberto aqui para poder melhorar dia a dia, tá? E, gente, posso te dizer que eu já me perdi. Eu não sei se é o 11º, se é o 12º. Olha que interessante, né? Eu tava com medo de gravar um vídeo e já são mais de 10 vídeos aqui no canal. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje nós vamos trazer mais uma palavra para poder falar em cima da palavra, sobre a palavra, trazendo exemplos dentro das experiências que eu já tive até aqui e do que eu venho tendo recentemente também, tá bom? Então eu desejo que essa palavra possa chegar no seu coração aí na sua casa, que você possa receber ela com muito amor, com muita gratidão, com muita alegria e que isso possa de alguma forma impactar você e te ajudar no momento em que você está passando, tá bom? Então eu já fiz uma oração aqui antes de gravar o vídeo e tirei uma palavra e nós vamos falar sobre Filipenses 3:14. É isso aí, galera. Deixa eu já ir para a palavra e aí nós vamos começar a falar sobre alguns assuntos que vieram em mente aqui enquanto eu li essa palavra para poder te ajudar de alguma forma, beleza? Então vamos lá. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. É muito interessante, né? Essa passagem que fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses. E aí me faz refletir algumas coisas, né? O que você tem feito? Para quem você tem feito? Com qual intenção você tem feito? Para as coisas mundanas, para as coisas dos homens ou para as coisas de Deus? Para o propósito de Deus? Para o que Deus tem para a sua vida? É muito doido isso, né? Porque quando a gente pega a palavra na essência, a gente tem dificuldade de interpretar determinadas coisas que a mensagem traz. Mas você vai receber essa mensagem aí de acordo com o que você está sentindo. E ela vai entrar no seu coração para poder te ajudar exatamente no momento em que você está passando. Então, cada pessoa que escuta essa mensagem, ela tem uma interpretação de acordo com o momento que ela está vivendo. Seja um momento feliz, um momento de desespero, um momento de dificuldade, seja o que for, né? Mas o que eu posso tirar, assim, de um primeiro momento dessa frase para a gente poder falar sobre ela, é que quem vive com um propósito não se deixa distrair com a opinião dos outros. O nosso prêmio não está nas coisas passageiras, mas sim no chamado do que Deus tem para nós, né? Então eu escrevi essa frase aqui para eu lembrar dela, porque eu achei uma frase muito impactante, né? Quem vive com um propósito não se deixa distrair com a opinião dos outros. O nosso prêmio não está nas coisas passageiras, mas no chamado do que Deus tem para nós. E entra no que eu falei agora no começo, né? Para quem nós estamos fazendo? Com qual intenção? A gente quer agradar os homens, quer agradar as pessoas, ou a gente está fazendo as coisas para poder agradar a Deus, dentro do propósito do que Deus tem para nós? Você já se perguntou sobre isso? Eu tenho me perguntado muito sobre isso. E eu, dentro do meu perfeccionismo, né, eu sempre me preocupo muito com a opinião dos outros, com o ambiente, com tudo que eu já venho falando para vocês. E às vezes eu me pego tendo determinadas atitudes preocupado com o que o ser humano vai pensar de mim, com o que a pessoa vai pensar de mim. E é importante isso? Cara, é importante para você se relacionar, para você poder frequentar determinados ambientes que fazem sentido dentro de tudo que você está construindo. É importante você ter essa preocupação, esse cuidado, mas qual que é a intenção por trás disso? Ela é para o homem ou é para Deus? As suas atitudes, elas têm sido para o homem ou ela tem sido para Deus? O seu comportamento tem sido para o homem ou tem sido para Deus?
E isso me questiona, isso me confronta muito, por quê? Porque sempre faz eu refletir, cara, as minhas atitudes, elas estão mais próximas do que eu acredito que Deus tem para minha vida, ou tá mais próxima do que as pessoas querem que eu faça? Porque o que importa na verdade, gente, é o que Deus tem para sua vida. É o que Deus tem para tua vida. E o propósito que tu tem na sua vida, ele é só seu. Ele é só seu. E Deus vai criar caminhos, vai criar situações para que o seu propósito se cumpra, tá? Então, dentro disso, é importante a gente entender que o alvo principal dessa mensagem é quem? É o propósito em Deus. Tudo que você for fazer tem que ser mirado no que Deus tem para sua vida. E dentro desse processo, muitas coisas vão acontecer. Críticas, dificuldades. Não tem como, gente. Se tu tá construindo um projeto grandioso para tua vida, você tá caminhando dentro de um propósito que Deus tem para tua vida, você vai ter um monte de gente indo contra, você vai ter um monte de opinião contrária, você vai ter um monte de gente dizendo que esse não é o caminho, você vai ter um monte de gente te dizendo que o que você tá fazendo é loucura. Inclusive, se estão te dizendo que você tá maluco, é sinal que você tá no caminho certo. Porque é o caminho convencional que todo mundo faz. Então, quando você decide trilhar um caminho contrário, automaticamente as pessoas que vão estar ao seu redor, elas vão te criticar, mas não é por querer o seu mal. Não tem o entendimento, não tem a visão, não tem a clareza do que você tem. Se você nunca estudou sobre isso, pesquisa sobre o mito da caverna. Qualquer dia a gente vai falar com mais profundidade sobre esse assunto aqui, mas ele exemplifica muito bem isso que eu estou falando, tá? Pesquisa aí quando você tiver um tempinho. E dentro da palavra, né, galera, a gente tem que trazer aqui clareza para que a gente possa entender que tudo que está ligado a Deus é grandioso. Tu decidiu caminhar dentro do propósito de Deus, tudo vai ser grandioso. E automaticamente vão surgir muitas dificuldades no caminho para te tirar do trilho. Dúvidas, questionamentos, críticas, e se você não confiar no que Deus tem para você, a chance de você se perder é muito grande, muito grande, muito grande, é muito grande, porque quando a gente está no desafio, a gente está no momento de turbulência, como eu disse nos outros vídeos anteriores, a gente não tem clareza de muita coisa, a gente não enxerga. Mas quando a gente confia que Deus tem o melhor para nós, a gente continua caminhando e isso dá força para a gente continuar andando. Então, assim, quando você decide fazer algo grande, vai ter oposição, vai ter dificuldade, vai ter crítico. E o conselho que eu posso te dar é que o segredo é você não perder o foco. O segredo é você confiar no que Deus tem para você, ter fé no que Deus tem para você e continuar caminhando. Continuar caminhando. Mesmo cansado, mesmo pensando em desistir, mesmo sem entender, mesmo quando as situações mostram para você que você não deveria continuar. Se você tem fé, você acredita que você está vivendo o propósito de Deus, você sente isso, você não pode deixar essas dificuldades te parar. Você não pode deixar o seu medo te parar. Você não pode deixar a sua vontade de desistir te parar. Porque vamos pensar, galera, todas as vezes que a gente quer fazer algo para poder gerar um resultado que vai fazer você romper com quem você é, para você se tornar quem você quer ser, ó, já diz o nome, romper, ruptura, dor, não tem para onde ir. Vamos trazer alguns exemplos? Vamos falar da academia? Cara, eu acredito que ter saúde, manter uma rotina de treino, uma boa alimentação, manter um corpo saudável é o desafio da humanidade. Da humanidade. E por que é tão desafiante?
Porque para você conseguir ter esse resultado, você tem que fazer o que você não quer. Tem que fazer o que você não quer. Você tem que ir lá, acordar cedo, pegar peso, ficar fazendo movimentos repetitivos, ou seja, sair para correr, ou seja, ir fazer uma luta, seja o que for que você for fazer. A nossa cabeça, ela quer o quê? Ela quer que a gente fique no quentinho, no confortável. Ela não quer que a gente gaste energia. Por quê? Ela quer que a gente poupe energia para poder sobreviver. Só que para você poder ter um resultado, ter um corpo legal, uma saúde, se alimentar bem, você vai precisar fazer o que você não quer, gente. Você vai precisar fazer o que você não está afim. Não tem outro caminho. Vai ter que fazer força, vai doer, vai ter ruptura. Não tem outro caminho. Então isso eu dei um exemplo da academia. Vamos trazer para alimentação? Pô, cara, você vai ter que comer um monte de coisa que você não gosta. Mas é aquela coisa, meu. Você não tem que comer porque é gostoso. Você tem que comer porque é necessário, porque é saudável. E aí a cabeça quer que você coma o quê? Coisas que dão prazer, coisas gostosas, né? Então automaticamente, para você poder ter uma alimentação saudável, você vai precisar mais uma vez fazer o que você não quer. É muito louco isso, gente. E aí tem gente que fala assim, né? Eu sou livre porque eu faço tudo o que eu quero. E na verdade, se você for pensar bem, isso não é uma liberdade. Porque você fazer tudo o que você quer, você é escravo das suas vontades. Então você não é livre. Você é escravo das suas vontades, dos seus sentimentos. Você é escravo. Ser livre é você fazer o que você não quer fazer. Ser livre é você ir contra o conforto que a sua cabeça quer que você esteja. Ser livre é você fazer mesmo quando tu não está afim. É você fazer mesmo quando as dificuldades surgem. É você fazer mesmo quando tu não gosta. É você fazer mesmo quando aquilo não te traz prazer. Mas é muito louco isso, né? Porque para ir para academia vai se arrastando. Vai se arrastando. Mas é maluco, porque depois que você vai, depois que você treina, depois que você não se arrepende. Você não se arrepende de ter ido. Você fala, nossa, ainda bem que eu vim. Por quê? Que aquilo te dá prazer. Mas antes vem o esforço, vem o romper, vem a dor. E depois você tem a sensação de prazer. A alimentação, pô, no começo é ruim, você vai comer coisa que você não gosta, mas coisa que é necessária, coisa que é saudável. Dor, tá rompendo com um padrão, com um comportamento que você tem de se alimentar mal. Aí o que vai acontecer? O prazer vai vir depois que você olha no espelho, que você emagreceu, que você começa a ter mais saúde, você começa a ter mais vontade, você consegue ter mais energia. Trazendo para o seu trabalho, meu trabalho, por exemplo, meu trabalho é vendas, gente. Você acha que eu gosto de ficar tomando não na cabeça? Claro que não. É o dia inteiro, não, sai daqui, não enche o saco, não, até você achar um sim. Então você acha que eu gosto de ir lá tomar não? Claro que não. Mas o caminho para eu achar o sim, que é o meu prazer, é através do não. É através da dor. Mas por que você entrou nesse mérito? Porque tudo que eu estou falando aqui para você se trata de construir projetos grandiosos. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14.
Se você for fazer algo grande na vida, haverá oposição, contratempos, dificuldades e críticos. Concentre-se e siga focado no seu objetivo. Ter um corpo saudável é um projeto grandioso e vai exigir de você. Ter uma cabeça saudável é um projeto grandioso e vai exigir de você. Ter sucesso no seu trabalho é grandioso e vai exigir muito de você. Se desprender da maioria das pessoas é grandioso e vai te dar muito trabalho, você vai ter que romper. Construir uma família é um projeto grandioso. Você vai ter que fazer um monte de coisa que você não quer, mas vai ter que fazer coisas que você precisa fazer, você precisa romper. Trilhar o caminho de Deus é um projeto maravilhoso, grandioso, e tu precisa romper. Você vai precisar fazer um monte de coisa que você não quer fazer. Você vai precisar caminhar dentro de vários princípios que são inegociáveis. E vai doer, porque o natural é você fazer o que é confortável. O natural é você fazer o que é mais fácil. O natural é você poupar energia. O que é o antinatural? O antinatural é você fazer mesmo sem você querer. Dá outro exemplo prático aqui com vocês. Há muito tempo atrás, eu estava numa fase que eu estava cuidando bem da saúde, estava bem focado. E eu comecei a tomar banho gelado de manhã. E cara, eu não lembrava do quão doido é isso, mas o quão bom é isso. E essa semana eu já tô no, acho que quarto ou quinto dia que eu tô tomando banho gelado todas as manhãs. Aí pensa, cara, tá frio, você acabou de levantar da cama, você vai pro chuveiro tomar banho gelado, mas nem a pau. Sua cabeça já fala isso, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque é mais confortável, é mais tranquilo você entrar num chuveiro bem quentinho e tomar seu banho. E aí eu comecei a dar uma olhada sobre tudo que o banho gelado pode fazer, tudo que acontece no nosso organismo. Mas um que me chamou muita atenção é você fazer o que você não quer fazer. Então toda vez que eu vou tomar um banho gelado, a minha vontade é não tomar. Eu falo, não vou tomar isso não. Aí eu falo, mas quem que tá mandando? Quem que tá mandando? Eu tô fazendo o que é confortável? Tô fazendo o que é quentinho? Ou tô fazendo o que precisa fazer? Aí isso me faz, cara, quem manda sou eu. Então eu vou tomar esse banho gelado. Aí eu entro debaixo do chuveiro. Cara, não sei se já tomou banho gelado, mas cara, é um negócio doido. Primeiro momento é horrível, cara. Nossa, faça isso. Tenha essa experiência. E aí o que acontece? Cara, logo depois que você entra no chuveiro gelado, aí o que acontece? O seu corpo, ele acorda, ele desperta, dá um choque na sua cabeça. E aí automaticamente o seu corpo já começa a se adaptar. E ele começa em alta velocidade de criar meios para te aquecer. E aí, daqui a pouco, naquela água gelada, você começa a ficar mais... Pô, tô dando conta dessa água gelada aqui. Tô dando conta. E aí, depois que você conclui o processo, o seu corpo criou uma defesa para ele te manter aquecido e te manter vivo. Nível de energia que sua cabeça teve que fazer naquele momento para te despertar, te acordar, te colocar em outro nível. E você não tem ideia do nível de dopamina que isso desperta em você. Só que não é uma dopamina barata de um chocolate, de uma comida. É uma dopamina gerada dentro do seu organismo, dentro de uma ação que você decidiu fazer intencionalmente, mesmo não querendo. Cara, faça isso. Depois que você conclui, você sente uma sensação tão boa de energia, de proatividade. Então assim, cara, faz 4 dias que eu tô fazendo isso. Foi fácil fazer? Não foi, cara, e continua não sendo. Mas todas as vezes que eu vou fazer, eu não quero fazer. Aí eu falo assim, pô, se eu não quero fazer, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não sou liderado pelos meus sentimentos.
Eu não vou ficar lá no conforto. Eu vou entrar nesse chuveiro gelado aqui e vou fazer... Por que você está fazendo isso, Du? Cara, porque eu quero evoluir. Eu quero crescer. Eu não quero continuar sendo a mesma pessoa, entendeu? Eu quero acessar uma próxima fase. Eu quero fazer coisas que vão me fazer me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um amigo melhor, um marido melhor. A vida é evolução, o processo é evolutivo. Então, estou dando alguns exemplos para você, gente, mas pode reparar tudo que é grandioso na vida. Todo projeto grandioso, você vai ter oposição, contratempo, dificuldade, crítico. Concentre-se e siga focado no objetivo. Então, seja o projeto de você ter um corpo saudável, uma mente saudável, um trabalho de sucesso, ser bem evoluído financeiramente, ser uma pessoa espiritualmente ativa e evoluída, todos os projetos grandiosos. Tudo isso aqui vai exigir muito de você. E a grande maioria das pessoas sequer sabe da existência desses caminhos. Outra grande parte sabe da existência, mas não está disposto a enfrentar. É mais confortável não enfrentar. Num primeiro momento ela acha isso, na verdade, né? Mas a longo prazo a gente sabe que a conta chega, gente. Então tudo isso que eu estou falando com vocês, gente, são exemplos. Aí, ó, só pra gente entender, projetos grandiosos. Pô, Du, e você? Como que você tá agindo com isso? Cara, tá bem difícil pra mim. Tá bem difícil, cara. Tem dias, assim, que não dá pra explicar. E eu sei que você aí também passa por esses dias. Eu sei que você aí também passa por dificuldades. Eu sei que tem vontade de ir embora, de desistir. Só que dentro do meu processo, cara, eu tô procurando ferramentas para eu poder me manter caminhando mesmo quando eu não quero. Então, trazendo o exemplo da academia, pô, eu tava muito tempo sedentário, sem fazer atividade física. Tava pesando, cara, praticamente 100 quilos. E aí você imagina, com todo esse peso, cara, como é que eu voltava pra academia? Eu não tava achando alternativa. Aí, cara, eu entendi que eu precisava desenvolver o hábito de ir para academia, que foi o que eu contei em um vídeo anterior. Então eu falei, cara, não importa se eu vou treinar ou não, não importa o que eu vou fazer, eu preciso ir para academia. Então eu vou acordar, vou fazer minha rotina, depois nós vamos falar sobre isso também, e dentro da minha rotina eu vou colocar ir para academia. E aí, cara, eu fiquei um mês indo para academia, chegava lá, falava, eu tô aqui, né? Então vamos. 20 minutos de esteira, depois 30, depois 40, depois 1 hora. E aí ir para academia ficou fácil. Aí daqui a pouco eu comecei a fazer esteira, eu falei, pô, legal, agora dá para começar a colocar a musculação. Então, ó, eu ainda tenho muito para caminhar nesse processo, mas eu já comecei. E você? Se você não começou, começa agora. Mesmo que seja uma vitória pequenininha, ó, uma vitória todos os dias pequenininha, vai fazer você ter dias vitoriosos, meses vitoriosos, e você vai estar mudando o seu comportamento, o seu hábito. Agora eu já estou conseguindo ir com facilidade todo dia para academia. Qual que é o meu romper agora? O meu romper é conseguir fazer musculação todos os dias. Eu não tenho conseguido, mas eu já estou fazendo 3 vezes na semana. Eu vou para academia todos os dias. Pelo menos 3 vezes na semana eu faço musculação. E os outros dias? Faço minha esteirinha. Tá incrível, Du? Claro que não, mas tá melhor do que tava. Tá melhor do que tava. Tá melhor do que tava. Então é aquela coisa, sabe? É você começar a fazer. E aí você vai adaptando, o problema é que a gente desiste. A gente começa a ver as críticas, você começa a ir lá para academia e alguém não faz um elogio para você, você quer desistir, entendeu? A gente começa a viver com base na opinião dos outros. Então esse é um exemplo da academia que está acontecendo para mim. Só que olha que legal, eu comecei a fazer academia nesse processo, aí dentro da academia eu comecei a colocar agora um conteúdo
uma palavra de Deus para eu ouvir enquanto eu estou fazendo atividade física. Era para eu estar dormindo. Mas olha como eu estou sendo mais produtivo comigo mesmo, com os meus projetos, com a minha vida. Agora eu estou tomando banho gelado. Você acha que se eu não tivesse indo para academia fazendo esse processo, eu estava tomando banho gelado? Claro que eu não estava. Automaticamente eu estou começando a ter mais disposição, eu estou começando a diminuir no café para eu poder ter um sono melhor. Então eu estou aprendendo. Mas se eu não tivesse dado o primeiro passo lá de ir para academia, que era criar o hábito de ir para academia, essas outras coisas que estão acontecendo na minha vida não estaria acontecendo. Então nós não tropeçamos em prédios, nós tropeçamos em pedrinhas. É no detalhe. Qual que é o seu detalhe? Olha para o seu detalhe. Pô, e a alimentação do... Cara, eu já cortei besteira. Você está se alimentando bem, Du? Não, mas eu já melhorei. Melhorei como? Cara, eu deixei de ficar comendo um monte de industrializado, bolacha, doce, um monte de coisa. Mas você eliminou, Du? Não, eu diminuí. Mas já cortei um monte de coisa. Isso já me ajudou, já perdi peso, já estou me sentindo melhor. Eu comecei. E você já começou? Não começou? Então começa. Começa. Pô, e no trabalho? Pô, no trabalho eu tô apanhando pra caramba, meu. Tô apanhando. Mas eu tô caminhando. Eu tô aprendendo, eu tô me desenvolvendo, eu tô crescendo. Eu tô aprendendo a lidar com as emoções de uma forma mais profunda. É o meu processo. Aí eu vou romper. Pô, tudo isso tá acontecendo, você tá sendo confortável? Claro que não, gente. Tá gerando dor. Romper. Tá doendo. Eu não quero fazer. Mas eu vou lá e faço mesmo sem eu querer. Por quê? Porque eu não sou escravo das minhas vontades. Eu não sou. É fácil? Não é. Eu tenho que fazer força sempre. É igual eu falei aquele dia. Decisão de manhã, decisão à tarde, decisão à noite. Decisão a cada minuto, a cada segundo, a cada hora. Toda hora você tem que decisão. Todo momento você está tomando decisão. Todo momento. Aí você precisa olhar as decisões que eu estou tomando. Elas são boas para mim ou são ruins? É isso que vai determinar. Então, todo esse contexto que eu estou trazendo de exemplos para vocês do que eu estou passando na minha vida é para você entender que talvez você esteja no mesmo processo. Talvez você já passou por esse processo, você já está numa outra fase, mas talvez você nem começou. Mas eu estou aqui te incentivando a começar. Começa. E a palavra de Deus é: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Cara, você está alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida? Tenha certeza que vão surgir oposição, contratempo, dificuldade, crítico, e a todo tempo você vai pensar em desistir das coisas. A todo tempo. Qual é o segredo? Não perder o foco. Mesmo cansado, continua caminhando. Mesmo querendo desistir, continua caminhando. Seja focado no seu objetivo. Renova a sua fé em Deus. Acredita que Ele tem o melhor para você. Mesmo você não enxergando ainda o resultado das suas ações, continua fazendo porque vai acontecer. Porque tem muito resultado que não está ainda acontecendo para fora, mas está acontecendo para dentro. Vocês já ouviram falar da história do bambu chinês? O bambu chinês ele demora anos para aparecer um brotinho. Anos. Ele fica tipo anos crescendo para debaixo da terra, raiz, desenvolvendo, se fortalecendo. Aí ele fica fortão embaixo da terra. Depois que ele está forte lá embaixo da terra, e aí ele cumpriu o processo dele de fortalecimento ali debaixo da terra, ele está firme, ele começa o desenvolvimento externo. E aí ele cresce assim, ó. Ele cresce muito rápido. E ele cresce muito, mas muito alto. Ele vai muito alto.
E aí, por ele ser muito alto, automaticamente o que acontece? Ele recebe uma pressão muito forte, vento, tempestade, seja o que for. Só que as raízes dele, que demoraram anos para serem desenvolvidas e construídas, que é o processo, são o que mantém ele de pé em qualquer tempestade, em qualquer vendaval, em qualquer situação. Então, Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você for fazer algo grande na vida, haverá oposição, contratempos, dificuldades e os críticos. Concentre-se e siga focado no objetivo. Deus tem o melhor para a tua vida, mesmo que você não entenda. Deus é bom o tempo todo. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Então pega essas palavras no seu coração e siga fazendo o que tem que ser feito. Mesmo quando você não quer, mesmo quando você não está afim. Por quê? Porque é isso que vai fazer você romper. E para você continuar fazendo isso, você precisa ter fé, acreditar no que tu não vê. Ó, você quer ter um corpo legal? Você precisa ter fé, você precisa imaginar aquele corpo, porque você não vai ver o resultado. O processo vai te amassar. Mas lá na frente, você tem fé e persevera, você vai ver o resultado. Quer ter saúde, alimentação boa? Persevera. Quer ter resultado do seu trabalho? Persevera. Em tudo na vida a gente precisa perseverar. Perseverar. Porque o caminho mais fácil é sempre desistir. Então não desista. Persista. Porque Deus tem algo grandioso para a sua vida. Tá bom? Um ótimo domingo, uma boa semana. Que você tenha bons resultados. Que seja uma semana produtiva. É o que eu desejo do fundo do meu coração e que essa palavra possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.